O cheiro estéril de um hospital às 3 da manhã geralmente significa uma de duas coisas: um parto difícil ou uma morte demorada. Para Damian Costa, um homem que controlava as rotas de transporte clandestinas da cidade, com luva de veludo e punho de ferro, significava que alguém estava tentando tomar seu mundo inteiro. Quando recebeu a ligação em pânico de que seu filho de 5 anos havia desmaiado, Damian esperava uma guerra. Ele mobilizou seus executores mais letais, pronto para demolir a ala pediátrica até os alicerces. Mas quando ele finalmente arrombou a porta do quarto 412, esperando encontrar um esquadrão de assassinos do cartel, ele encontrou uma faxineira do hospital. Armada com um cabo de esfregão quebrado, sangrando muito na têmpora. Ela estava parada bem em cima de seu filho adormecido e se recusava terminantemente a sair do lugar. Damian Costa não entrou em pânico. Pânico era um luxo reservado para homens que não tinham alvos nas costas. Homens que não gerenciavam um sindicato bilionário que se estendia dos portos de Nova Jersey aos arranha-céus de Manhattan. Aos 34 anos, Damian era viúvo, um estrategista implacável e um pai. Ele passou os últimos 3 anos limpando sistematicamente sua organização da velha guarda volátil, transferindo a riqueza de sua família para imóveis legítimos e transporte internacional. Mas a paz sempre tem um preço sangrento, e os lobos estavam sempre à espreita. Eram 11h45 da noite de uma terça-feira chuvosa. Damian estava sentado em uma sala de jantar privada mal iluminada no Le Bernard, girando um copo de Macallan 25. Do outro lado da mesa estavam 2 tenentes de uma facção rival no Brooklyn, homens que estavam testando sua paciência por causa de uma remessa de eletrônicos interrompida. A tensão na sala era densa o suficiente para sufocar. Então seu celular particular vibrou. Apenas 3 pessoas tinham esse número: seu subchefe, sua irmã e a senhora Higgins, a babá que cuidava de seu filho de 5 anos, Léo. Damian levantou um dedo, silenciando os homens à sua frente, e atendeu. Fale, Sr. Costa. A voz da senhora Higgins era um soluço frenético e sem fôlego. É o Léo. Ele simplesmente desmaiou. Ele não conseguia respirar. Seus lábios ficaram azuis. A ambulância está aqui. Estão levando ele para o Lenox Hill. Eles disseram que foi o coração dele. O copo de uísque escorregou dos dedos de Damian, quebrando-se contra o piso de madeira. Os tenentes do Brooklyn pularam, suas mãos instintivamente alcançando dentro de seus casacos. Mas Damian nem olhou para eles. Sua mente já havia deixado a sala. Léo havia nascido com um leve defeito do septo ventricular, um pequeno buraco em seu coração que os médicos juraram que estava se fechando sozinho. Ele deveria estar bem. Ele deveria estar seguro. Estou a caminho, disse Damian, sua voz baixando uma oitava, tornando-se fria e mecânica, para mascarar o puro terror que arranhava sua garganta. Ele desligou e se levantou. Reunião encerrada. Sem esperar por uma resposta, ele saiu do restaurante. Seu guarda-costas principal, Elias, imediatamente o acompanhou, lendo a mudança catastrófica no comportamento de seu chefe. Hospital Lenox Hill. Damian latiu enquanto subiam na traseira de uma Mercedes G-Wagon blindada que esperava na calçada. Diga ao motorista para passar todos os sinais vermelhos e ligar para o Luca, que era o 4º andar inteiro daquele hospital fechado. Ninguém entra, ninguém sai. Se os médicos tiverem algum problema com isso, compre o hospital. A viagem pela FDR Drive foi um borrão de luzes de neon e chuva torrencial. Damian olhava pela janela, com a mandíbula tão cerrada que seus dentes doíam. Em seu mundo, coincidências não existiam. Uma falha de saúde súbita e catastrófica em seu filho, na mesma semana em que negociava uma aquisição hostil das docas do Brooklyn. Desafiava a lógica. Alguém havia chegado até Léo. Alguém havia contornado a segurança de ponta em sua propriedade em Long Island. Se eles o tocaram, pensou Damian, com as mãos cerradas em punhos, eu queimarei esta cidade até o chão. Quando o SUV parou bruscamente na área de ambulâncias do Lenox Hill, Damian já estava fora da porta, antes que o veículo parasse completamente. Elias e outros 3 homens fortemente armados o flanquearam enquanto ele passava pela triagem da sala de emergência, ignorando os protestos da equipe noturna. Ele mostrou um cartão de crédito de titânio preto e um olhar de puro assassinato para a enfermeira-chefe. Léo Costa,
Onde ele está? Unidade de terapia intensiva pediátrica. Quarto andar. Quarto 412. A enfermeira gaguejou, intimidada pelos homens imponentes em ternos feitos sob medida. Mas, senhor, o horário de visitas. Damien já estava se movendo em direção aos elevadores. A subida para o quarto andar pareceu uma eternidade. O elevador zumbia, um som alegre e mundano que zombava das batidas violentas do coração de Damien. Ele sacou sua arma, uma Glock 19 elegante e com silenciador, e a segurou ao lado do corpo. Elias fez o mesmo. Se isso fosse um ataque, os assassinos estariam esperando nos pontos de estrangulamento. As portas do elevador soaram e se abriram. Damien saiu, esperando ver sua equipe de avanço, os homens que Luca deveria ter posicionado no perímetro. Em vez disso, o corredor estava estranhamente silencioso. As luzes fluorescentes zumbiam no teto, projetando sombras longas e doentias. No final do corredor, perto do posto de enfermagem, um guarda de segurança estava caído sobre a mesa. Ao lado dele, um dos homens de Damien. Um executor experiente chamado Bruno estava estirado no linóleo, uma poça escura de sangue se expandindo sob seu ombro. O sangue de Damien gelou. Ele estava certo. Não era uma doença, era um assassinato. Proteja o perímetro, sussurrou Damien para Elias. Atire em qualquer um que não esteja usando o uniforme de hospital. E se estiverem usando o uniforme e correrem, atire nas pernas deles. Damien moveu-se pelo corredor com uma velocidade assustadora. Seus olhos se fixaram na porta do quarto 412. Estava fechada. As persianas estavam abaixadas. Ele não se deu ao trabalho de verificar a maçaneta. Ele deu um passo para trás, levantou a perna direita e chutou a pesada porta de madeira com força suficiente para quebrar a fechadura. A porta se abriu com violência, batendo contra a parede interna com um estrondo ensurdecedor. Damien apontou sua arma, varrendo a sala, com o dedo levemente apoiado no gatilho. "Fique longe dele!" gritou uma voz de mulher. Damien congelou. A cena à sua frente não fazia o menor sentido. A sala estava banhada pelo brilho azul, fraco e rítmico de um monitor de telemetria, traçando o batimento cardíaco constante, embora fraco, de Léo, de 5 anos. O menino estava inconsciente, uma máscara de oxigênio presa em seu rosto pálido, um acesso intravenoso serpenteando em seu pequeno braço. Mas não foi o menino que fez Damien baixar sua arma uma fração de centímetro. Entre a cama do hospital e a porta estava uma mulher. Ela não era uma sicária do cartel. Ela não era uma mafiosa rival. Ela usava um uniforme de hospital azul desbotado, um avental de lona pesado e luvas de borracha grossas. Seu cabelo escuro estava preso em um coque bagunçado, mas várias mechas estavam coladas em sua testa por uma mistura de suor e um fluxo constante de sangue de um corte profundo acima de sua sobrancelha esquerda. Em suas mãos trêmulas, ela segurava a ponta irregular e lascada de um pesado cabo de esfregão de madeira. Ela o apontava para o peito de Damien como uma lança. Eu disse, "Fique para trás!" Ela gritou, sua voz rouca e falhando, embora ela não tenha recuado um único centímetro. Seus nós dos dedos estavam brancos de tanto apertar a madeira. Eu apertei o botão de pânico. "A polícia está vindo. Se você tocar nele, eu juro por Deus, eu enfio isso no seu pescoço." Damien olhou para ela, genuinamente atordoado. Em seus 20 anos no submundo, ele havia enfrentado assassinos endurecidos, políticos corruptos e chefes de cartel sociopatas, mas ele nunca havia sido ameaçado por uma faxineira de 59 quilos empunhando um esfregão Jansen quebrado. "Quem diabos é você?" exigiu Damien, sua voz um rosnado baixo e perigoso. Ele manteve a arma para fora, mas a apontou para o chão. "Eu sou a pessoa que vai impedir você de terminar o serviço." Ela cuspiu de volta, com o peito arfando. Sangue pingava de seu queixo no linóleo. "Abaixe a arma." Elias entrou correndo na sala atrás de Damien com a arma levantada. "Chefe, limpe o..." "Pare!" Damien latiu, levantando a mão para segurar seu guarda-costas. Ele olhou ao redor da sala. Um pesado carrinho médico havia sido empurrado contra a porta como uma barricada improvisada, que Damien havia empurrado violentamente para o lado quando arrombou a porta. No chão, perto da janela, havia uma seringa quebrada, seu líquido claro formando uma poça nos azulejos. Ao lado dela, uma prancheta de médico padrão, pisoteada e quebrada. Os olhos afiados de Damien montaram o quebra-cabeça em segundos. O líquido derramado,
A barricada, a mulher sangrando, os homens mortos no corredor. Alguém já havia estado aqui e esta mulher os havia enfrentado. Lentamente, deliberadamente, Damien travou a segurança de sua Glock e a colocou de volta no coldre de ombro. Ele levantou as mãos vazias, com as palmas para fora. Não estou aqui para machucá-lo, disse Damien, sua voz suavizando, embora a intensa borda predatória nunca tenha deixado seus olhos. Aquele menino na cama. Ele é meu filho. Eu sou Damian Costa. Os olhos da mulher se arregalaram, passando de Damian para Elias e depois para o menino na cama. Ela examinou o rosto de Damien, traçando as características compartilhadas, a mandíbula afiada, os olhos escuros e intensos que Léo também possuía. A adrenalina que a mantinha de pé pareceu evaporar de uma só vez. O cabo de esfregão lascado pendeu, a ponta batendo no chão com um baque oco. Seu filho, ela sussurrou. Seus joelhos cederam. Damien se moveu mais rápido do que em anos. Ele diminuiu a distância e a segurou pelos braços antes que ela pudesse cair no chão, guiando-a gentilmente para uma pequena cadeira de visitante de vinil no canto da sala. De perto, ele pôde ver a extensão de seus ferimentos. O corte em sua cabeça era profundo, provavelmente precisando de pontos, e um hematoma escuro e feio já se formava em sua mandíbula. Elias, traga um médico aqui agora, ordenou Damien sem olhar para trás. Não, a mulher ofegou, agarrando o caro paletó de Damien com uma luva de borracha manchada de sangue. Sem médicos, você não pode confiar neles. Não agora. Damien olhou para ela. Qual é o seu nome? Maya, ela sussurrou, fazendo uma careta enquanto pressionava uma gaze estéril do bolso de seu avental contra a cabeça sangrando. Maya Lawson. Maya, disse Damien, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira para ficar no nível dos olhos dela. Ele ignorou o sangue que manchava sua lapela feita sob medida. Diga-me exatamente o que aconteceu nesta sala. Maya respirou fundo, com os olhos fixos no subir e descer constante do peito de Léo. Eu estava no meu turno, usando as enceradeiras no corredor. Notei que o guarda de segurança na mesa estava dormindo. Pensei que ele estava apenas relaxando, mas então um médico passou por mim. Ele usava um jaleco branco, uma máscara cirúrgica e um estetoscópio. Um médico na UTI pediátrica não é incomum, observou Damien. À 1 da manhã corrigiu Maya, sua voz ganhando um pouco de força. O Dr. Evans é o médico de plantão esta noite, e ele está fazendo a ronda no 3º andar. Eu conheço a rotação, mas este homem, ele não verificou o prontuário do lado de fora da porta. Ele não higienizou as mãos no dispensador de parede. Ele simplesmente entrou direto. E seus sapatos, eram botas de combate de couro pesado, não tamancos, não tênis. Médicos não usam botas em um turno de 12 horas. Eles usam rocos ou danscos. Damien sentiu um lampejo de profundo respeito cortar sua ansiedade. Esta mulher possuía uma consciência observacional que rivalizava com seus melhores vigias. Então você o seguiu, incentivou Damien. Eu olhei pela janela da porta, continuou Maya, tremendo levemente. Ele estava parado sobre seu filho. Ele tirou uma seringa do bolso. Não tinha rótulo de farmácia. Ele ia injetá-la diretamente no acesso intravenoso. Eu apenas reagi. Você entrou. Eu bati na porta com meu balde de esfregão. Eu o empurrei bem na parte de trás dos joelhos dele. Ele tropeçou e eu apertei o alarme de pânico na parede. Ele se virou e me atacou. Ele tinha uma lanterna pesada ou algo assim na mão. Me atingiu na cabeça. Maya fechou os olhos, lutando contra uma onda de tontura. Eu caí, mas balancei o cabo do esfregão para cima e o acertei na garganta. Ele largou a seringa. A essa altura, o alarme estava soando pelo corredor. Ele olhou para o menino, olhou para mim e saiu correndo pela porta da escada de emergência. Damien olhou para a seringa quebrada no chão. Se aquilo tivesse entrado na corrente sanguínea de Léo, cloreto de potássio, uma dose massiva de insulina ou um paralisante indetectável, Léo teria sofrido um ataque cardíaco fatal. O colapso inicial em casa foi apenas a armação para colocá-lo em um ambiente vulnerável e previsível como uma cama de hospital. Ele ainda está no prédio, disse Elias da porta, tendo ouvido toda a conversa. A polícia local está chegando lá embaixo, respondendo ao alarme de pânico. Mas nossos homens estão selando as saídas. Damien se levantou. A paz frágil que ele havia construído na cidade estava morta. Quem quer que tenha orquestrado isso havia cruzado a linha final. Mas agora,
Sua única prioridade era o menino adormecido na cama e a mulher ferozmente corajosa sentada no canto. Maya, disse Damien, virando-se para a faxineira. Por que você fez isso? Você limpa o chão. Você não é paga para lutar contra assassinos profissionais. Você poderia ter ido embora. Você poderia ter deixado acontecer e permanecido viva. Maya olhou para ele. Sob o sangue e a exaustão, havia uma tristeza profunda e inabalável em seus olhos castanhos. Porque um hospital deveria ser um lugar seguro para uma criança, ela disse suavemente. 3 anos atrás, eu sentei em um quarto de hospital como este, observando monitores, rezando para um Deus que eu não tinha certeza se estava ouvindo. Eu perdi minha filha. O nome dela era Lily. Ela olhou para Léo. Eu não pude salvar minha garotinha, mas eu podia salvá-lo. Então eu o fiz. Damien, um homem que há muito tempo havia enterrado sua empatia sob camadas de instinto de sobrevivência e brutalidade, sentiu algo se quebrar em seu peito. O som das sirenes da polícia perfurou a noite, ficando mais alto, à medida que as viaturas da polícia de Nova York convergiam para Lenox Hill. As luzes vermelhas e azuis piscando refletiam na janela manchada de chuva do quarto 412, lançando um efeito estroboscópico caótico sobre as paredes brancas e estéreis. Chefe, avisou Elias, entrando no quarto e verificando o relógio. Os policiais estão no saguão. A administração do hospital está surtando. Não podemos manter o perímetro por muito mais tempo sem começar um tiroteio com a polícia de Nova York. E não podemos nos dar ao luxo desse tipo de problema esta noite. Damien o ignorou por um momento, caminhando até a cama de Léo. Ele gentilmente colocou sua mão grande e calejada na bochecha de seu filho. A pele do menino estava fria, sua respiração superficial, mas constante. Os médicos da emergência o encheram de esteroides e sedativos para estabilizar sua dificuldade respiratória, completamente inconscientes de que a dificuldade provavelmente foi induzida por uma dose microscópica de uma toxina localizada, apenas o suficiente para acionar uma chamada para o 911. Estamos saindo, declarou Damien, afastando a mão e virando-se para Elias. Chame o Dr. Harris. Não, o Dr. Samuel Bennett. Diga a ele para preparar a clínica subterrânea sob o estaleiro do Brooklyn. Vamos mover o Léo. Mover ele? Maya protestou, lutando para se levantar. Você está louco? Ele está sedado. Ele precisa de monitoramento cardíaco contínuo. Você não pode simplesmente desconectá-lo e jogá-lo em um carro. Damien olhou para ela, sua expressão indecifrável. Se ele ficar aqui, ele morre. O homem que tentou matá-lo contornou minha segurança, matou um dos meus melhores homens e entrou nesta sala sem ser questionado. Quem quer que tenha orquestrado isso, tem gente lá dentro. Eu não confio nos médicos daqui. Eu não confio na polícia que está entrando no saguão agora. Eu tenho uma instalação médica privada que é uma fortaleza absoluta. Ele precisa de uma unidade de transporte estabilizada, argumentou Maya, colocando-se entre Damien e a cama novamente, embora com menos agressividade desta vez. Se a saturação de oxigênio dele cair durante o trajeto, você sabe como entubar uma criança de 5 anos. Porque eu duvido muito que seus amigos fortemente armados saibam. Damien estreitou os olhos. Você parece saber muito sobre protocolos médicos para uma faxineira, senhorita Lawson. Maya hesitou, olhando para suas luvas manchadas de sangue. Eu fui enfermeira de trauma pediátrico no Johns Hopkins por 6 anos antes de Lily ficar doente. As contas médicas dela me destruíram. Perdi minha licença porque comecei a roubar analgésicos da farmácia para lidar com a dor depois que ela morreu. Limpar o chão foi o único emprego sindicalizado que consegui com antecedentes criminais. A sala ficou em silêncio, exceto pelo bip rítmico do monitor cardíaco. Damien processou essa informação. Explicava seu raciocínio rápido, seu reconhecimento das anomalias do falso médico e sua proteção feroz sobre uma criança doente. Ela não era apenas uma espectadora. Ela era uma profissional desonrada e enlutada que acabara de encontrar a redenção na ponta de um cabo de esfregão. Elias, disse Damien bruscamente, prepare a ambulância blindada que mantemos na garagem de Midtown. Leve-a para a doca de carga em 5 minutos. Ele então voltou sua atenção total para Maya. Você vem conosco. Maya deu um passo para trás. Com licença. Não, eu salvei seu filho. Eu fiz minha boa ação. Vou falar com a polícia, dar um depoimento e ir para casa, para meu apartamento minúsculo e caro.
Você não pode ir para a polícia, disse Damian, aproximando-se. A aura imponente do chefe da máfia irradiava dele, pesada e sufocante. O homem que estava nesta sala não era um bandido de rua. Ele é um profissional de alto nível. Ele viu seu rosto. Ele sabe que você interveio. Amanhã de manhã, quem o contratou saberá exatamente quem é Maya Lawson. Se você ficar aqui, se for a polícia, estará morta antes do fim de semana. Maya engoliu em seco, a realidade da situação desabando sobre ela. Você está na máfia. Você é Damian Costa, o magnata do transporte. Eu li sobre você nos jornais. Os jornais só publicam metade da verdade, e é a metade chata, respondeu Damian suavemente. Você salvou a vida do meu filho esta noite, Maya. No meu mundo, uma dívida dessa magnitude é sagrada. Eu protejo o que é meu. E agora, você é a única razão pela qual meu filho está respirando. Isso a coloca sob minha proteção. Eu não quero sua proteção. Não foi uma oferta, afirmou Damian, seu tom não deixando absolutamente nenhum espaço para negociação. Elias, desconecte os monitores. Maya, pegue todos os suprimentos médicos que precisar desta sala para mantê-lo estável por uma viagem de 20 minutos. Descemos pelo elevador de carga até a doca. Antes que Maya pudesse protestar mais, passos pesados ecoaram no corredor. Uma equipe de 4 policiais de Nova York, com armas em punho, irrompeu pelas portas da escada, gritando ordens. Polícia de Nova York, larguem suas armas! Um sargento rugiu pelo corredor, apontando sua lanterna para Elias e os outros guardas. Damian nem se abalou. Elias, cuide deles. Ganhe 3 minutos para nós. Elias sorriu, largando a arma no chão e levantando as mãos, saindo casualmente da sala para interceptar os policiais, totalmente preparado para ser preso para dar uma abertura ao seu chefe. Policiais, acalmem-se. Deixem-me mostrar minhas licenças de porte de arma. Damian virou-se para Maya. 3 minutos. Desconecte-o agora. Impulsionada por uma mistura caótica de medo, instinto e a ordem inegável na voz de Damian, Maya voltou à sua antiga persona. A mãe enlutada e a faxineira cansada desapareceram, substituídas pela enfermeira de trauma do Hopkins. Ela se moveu com precisão relâmpago. Ela silenciou os alarmes da unidade de telemetria, pinçou as linhas intravenosas e transferiu habilmente Léo da unidade de oxigênio da parede para um tanque de oxigênio verde portátil preso à base da cama. Ele está desconectado. Mas não podemos rolar esta cama por um elevador de carga sem sermos vistos, disse Maya, seu coração batendo forte contra as costelas. Damian não hesitou. Ele se inclinou e pegou seu filho inconsciente nos braços, aninhando-o contra o peito. Léo parecia dolorosamente pequeno contra o tecido escuro do terno de grife arruinado de seu pai. Pegue o monitor portátil e o oxigênio, instruiu Damian. Siga-me. Mantenha a cabeça baixa. Eles saíram do quarto no momento em que Elias discutia em voz alta com o sargento da polícia perto do posto de enfermagem, atraindo toda a atenção deles. Damian moveu-se como um fantasma, navegando pelos corredores dos fundos do hospital, com o layout memorizado, uma precaução que ele tomava em todos os edifícios que entrava. Eles chegaram às pesadas portas de metal do elevador de carga. Damian pressionou o botão de chamada com um nó do dedo ensanguentado. Você está cometendo um erro, sussurrou Maya ferozmente, enquanto esperavam o elevador subir. Você está sequestrando ele de um hospital. Estou salvando a vida dele, corrigiu Damian, olhando para seu filho. E estou salvando a sua, quer você goste ou não. As portas do elevador rangeram e se abriram. Lá dentro, segurando uma submetralhadora com silenciador, estava um homem com uniforme de zelador. Mas o uniforme estava impecável e seus olhos eram frios e mortos. Ele levantou a arma, mirando diretamente no peito de Damian. Bem, o assassino sorriu. Isso me poupa uma viagem lá para cima. O tempo para um homem acostumado à violência não diminui durante um tiroteio. Ele se estilhaça em fragmentos afiados de instinto. Damian segurava seu filho de 5 anos contra o peito, restringindo completamente sua mão direita. O assassino no elevador sorriu, seu dedo apertando o gatilho da Mac 10 com silenciador. Damian teve uma fração de segundo para virar o corpo, preparando-se para receber a saraivada de balas de 9mm em suas próprias costas para proteger Léo. Mas Maya Lawson não congelou. Em suas mãos,
Ela segurava o pesado cilindro de oxigênio de aço sólido que havia desengatado da parede momentos antes. Com um grito gutural que ecoou pelas paredes de linóleo, Maya balançou-lhe o pesado cilindro verde em um arco brutal. O aço sólido conectou-se com o pulso estendido do assassino com um estalo doentio. O homem uivou, a Mac-10 descarregando uma rajada selvagem e silenciada nos painéis do teto, fazendo chover placas acústicas e gesso sobre eles. Antes que o assassino pudesse recuperar o controle com a mão esquerda, Damien avançou. Usando seu braço esquerdo livre, Damien agarrou a frente da camisa de zelador impecável do homem, o puxou para fora da cabine do elevador e enfiou o joelho para cima no externo do homem com força de pistão. O assassino desabou, ofegante, a arma caindo pelo chão do corredor. Entre, rugiu Damian, passando por cima do homem gemendo e empurrando Maya para dentro do elevador de carga. Ele bateu no botão para a doca de carga do subsolo, seu peito arfando, enquanto as pesadas portas de metal se fechavam, selando-os em um silêncio súbito e chocante. Maya largou o tanque de oxigênio, seus joelhos finalmente cedendo. Ela deslizou pela parede de metal do elevador, tremendo violentamente, suas mãos ensanguentadas cobrindo o rosto. Ela estava hiperventilando, a queda de adrenalina atingindo seu sistema como um trem de carga. Damien ficou perfeitamente imóvel, equilibrando seu filho inconsciente contra o quadril. Ele olhou para a ex-enfermeira pediátrica que virou faxineira. Ela acabara de atacar um assassino profissional armado sem um segundo de hesitação. "Respire, Maya", ordenou Damien, sua voz surpreendentemente gentil, cortando seu pânico crescente. "Inspire pelo nariz, expire pela boca. Você está segura. Eu estou com você. Eu bati nele." Ela ofegou, seus olhos arregalados de choque enquanto olhava para as mãos. "Eu quebrei o pulso dele. Eu ouvi os ossos estalarem. Você salvou minha vida e salvou a de Léo." De novo, disse Damian, ajoelhando-se cuidadosamente ao lado dela enquanto o elevador descia. "Não se desculpe por sobreviver. No meu mundo, hesitação é morte. Você não hesitou." O elevador parou bruscamente no nível do subsolo. As portas se abriram para o brilho forte e fluorescente da doca de carga do hospital. Uma van Mercedes-Benz Sprinter, preta fosca, fortemente modificada com suspensão reforçada e vidro à prova de balas, estava parada entre dois compactadores de lixo. Um homem enorme, de ombros largos, com uma jaqueta tática sob medida, saiu do lado do motorista. Um rifle Sig Sauer MPX pendurado no peito. Este era Declan, um dos motoristas mais confiáveis de Damien e um ex-ranger. "Chefe", disse Declan, seus olhos examinando a doca de carga vazia antes de pousar em Damien, no menino e na mulher aterrorizada de uniforme. Elias avisou pelo rádio. "A polícia de Nova York está fechando o saguão da frente. Precisamos ir agora." "Abra a parte de trás", ordenou Damian. Declan abriu as portas traseiras da Sprinter. Por dentro, não era uma van de carga padrão. Era uma unidade de trauma móvel totalmente equipada. Bancadas de aço inoxidável, travas de macas seguras, luzes cirúrgicas suspensas e uma parede de suprimentos médicos de emergência revestiam o interior. Damien deitou Léo gentilmente na maca principal, prendendo o cinto no peito pequeno do menino. "Entre, Maya", disse Damian, oferecendo a mão. Maya olhou para o veículo imponente, o motorista fortemente armado e a noite escura e chuvosa do lado de fora da doca de carga. Sua vida antiga, seu apartamento minúsculo no Queens, seu emprego sindicalizado, sua dor silenciosa e esmagadora. Tudo se foi. Despedaçado no momento em que ela pegou aquele cabo de esfregão. Ela pegou a mão de Damien. Seu aperto era quente, áspero e reconfortante. Ele a puxou para a parte de trás da van e bateu as portas. A Sprinter avançou, saindo da doca de carga de Lenox Hill e entrando de forma imprudente no asfalto molhado da FDR Drive. "Declan, leve-nos para o estaleiro naval do Brooklyn", ordenou Damien pelo interfone. "Pegue a ponte de Manhattan. Se alguém nos seguir, despiste-os ou jogue-os no rio." "Entendido, chefe." Na parte de trás da van balançante, Maya imediatamente voltou ao seu treinamento. O ambiente clínico da unidade móvel parecia centrá-la. Ela encontrou um par de tesouras de trauma, cortou o roupão de hospital arruinado de Léo e começou a conectar os eletrodos de telemetria integrados da van em seu peito pálido.
Damien observava seu trabalho em silêncio. A iluminação forte destacava o corte profundo em sua testa, ainda sangrando lentamente, e o hematoma escuro ao longo de sua mandíbula. No entanto, suas mãos estavam completamente firmes enquanto ela calibrava o concentrador de oxigênio portátil e verificava a resposta pupilar de Léo com uma lanterna de caneta. A frequência cardíaca dele está bradicárdica. Lenta demais, murmurou Maya, mais para si mesma do que para Damien. Ela abriu um armário seguro, examinando os frascos de medicação. Os médicos da emergência deram a ele um corticoide padrão para a dificuldade respiratória. Mas se o assassino em sua casa deu a ele algo antes do colapso, os esteroides podem estar mascarando o verdadeiro quadro toxicológico. Os olhos de Damien se estreitaram. Você acha que meu filho foi envenenado antes mesmo de chegar ao hospital? Maya olhou para cima, seus olhos castanhos encontrando o olhar intenso dele. Você disse que alguém contornou a segurança da sua casa. Um menino com um defeito septal ventricular menor não fica azul de repente no meio da noite sem um gatilho. Se o assassino no hospital estava tentando injetá-lo, provavelmente era para terminar um trabalho que começou em sua propriedade. Damien sentiu uma fúria fria se instalar profundamente em seus ossos. A propriedade em Long Island era uma fortaleza. Apenas seu círculo íntimo tinha acesso à cozinha, aos aposentos privados e ao quarto do bebê. Se você estiver certa, disse Damien suavemente, uma promessa de violência extrema tecida em suas palavras. Não haverá um buraco fundo o suficiente para eles se esconderem. A Van Sprinter contornou as entradas principais do estaleiro naval do Brooklyn, navegando por um labirinto de docas secas abandonadas e contêineres de transporte enferrujados. Declan dirigiu o veículo pesado para dentro de um enorme armazém sem identificação, flanqueado por guindastes imponentes. As pesadas portas de aço se fecharam atrás deles, mergulhando-os na escuridão por um breve segundo, antes que luzes de halogênio de alta potência inundassem o interior. Damien carregou Léo para fora da van, caminhando em direção a uma porta de aço reforçada nos fundos do armazém. Maya o seguiu de perto, segurando o kit médico portátil. Um scanner biométrico piscou em verde quando Damien pressionou a palma da mão contra ele, e a porta pesada sibilou e se abriu, revelando um corredor branco, imaculado e ofuscante. No final do corredor estava o Dr. Samuel Bennett. Ele era um brilhante e desonrado ex-chefe de cirurgia do Mount Sinai, cujas dívidas de jogo o tornaram desesperado o suficiente para aceitar o emprego altamente lucrativo e extraoficial de Damien Costa. Damien, disse o Dr. Bennett, fazendo sinal para que entrassem em uma suíte de terapia intensiva totalmente funcional. Coloque-o na mesa. Quais são os sinais vitais dele? Frequência cardíaca de 45. Saturação de oxigênio pairando em 89% com 4 litros de oxigênio suplementar. Maya recitou instantaneamente, passando pelo médico para conectar os eletrodos de Léo aos monitores principais da sala. Ele não responde a estímulos externais. Suspeito de um paralisante localizado misturado com um beta-bloqueador de ação lenta ingerido há aproximadamente 4 horas. O Dr. Bennett piscou, surpreso com a mulher ensanguentada de uniforme, assumindo o comando de sua sala de trauma. Ele olhou para Damien. Quem é ela? Ela é a razão pela qual meu filho está vivo. Ouça, afirmou Damien secamente, tirando o paletó arruinado e jogando-o em uma cadeira. A Glock 19 no coldre agora estava claramente visível contra sua camisa social branca, um lembrete gritante do perigo em que estavam. Na hora seguinte, Damien ficou no canto da sala, uma sombra imóvel, observando Maya e o Dr. Bennett trabalharem. Eles tiraram sangue, fizeram exames toxicológicos rápidos, usando uma centrífuga enorme no canto e administraram um coquetel de antídotos. Lentamente, agonizantemente, o tom azulado desapareceu dos lábios de Léo. O bip rítmico do monitor cardíaco acelerou, estabelecendo-se em um ritmo constante e tranquilizador. Ela estava certa, disse finalmente o Dr. Bennett, enxugando o suor da testa enquanto segurava uma impressão da tela de toxicologia. É um beta-bloqueador sintetizado obscuro, sem odor, sem sabor, geralmente dissolvido em água ou leite. Ele força a frequência cardíaca a despencar, imitando um evento cardíaco grave. Se ele não tivesse chegado à emergência quando chegou, seu coração teria parado completamente.
Damien deu um passo à frente, sua expressão esculpida em pedra. Leite. A senhora Higgins dá a ele um copo de leite morno todas as noites às 8 horas. Posso eliminar o resto do sistema dele com fluidos intravenosos agressivos e uma infusão de glucagon. O Dr. Bennett o assegurou. Ele ficará fraco e dormirá pelas próximas 24 horas, mas não deve haver nenhum dano neurológico ou cardíaco permanente. Damien exalou um longo e irregular suspiro que parecia carregar o peso do mundo inteiro. Ele caminhou até o lado da cama e gentilmente afastou o cabelo escuro de seu filho da testa. Obrigado, Samuel. Não me agradeça, disse o Dr. Bennett, guardando seus instrumentos. Agradeça a sua nova enfermeira de trauma. Estarei no laboratório adjacente analisando as amostras de sangue para ver se consigo rastrear a origem da toxina. Chame-me se a pressão dele cair. A pesada porta de vidro se fechou, deixando Damian e Maya sozinhos no zumbido silencioso da suíte de UTI. Maya estava do outro lado da cama, com as mãos apoiadas levemente no corrimão de metal. A adrenalina havia desaparecido completamente, deixando-a com uma aparência frágil, exausta e machucada. Damien caminhou até um armário médico de aço inoxidável. Ele pegou um kit de sutura estéril, um frasco de antisséptico e várias gases. Ele voltou para Maya e colocou os suprimentos em uma pequena bandeja com rodas ao lado dela. Sente-se, instruiu Damian. Maya piscou confusa. Eu preciso monitorar a ingestão de fluidos dele. Léo está estável. Você está sangrando no meu chão. Damian disse suavemente, puxando um banquinho com rodas para perto dela. Sente-se, Maya. Cansada demais para discutir, ela se sentou no banquinho. Damian entrou em seu espaço pessoal. Ele ficou entre os joelhos dela, rasgando um lenço de álcool estéril. Ele estendeu a mão, seus dedos grandes e ásperos inclinando gentilmente o queixo dela para cima. Maya se encolheu com o contato repentino. Não vou te machucar, ele murmurou, seus olhos escuros fixos nos dela. A intensidade em seu olhar era diferente agora. O predador havia desaparecido, substituído por algo profundamente protetor e inegavelmente íntimo. Isso vai arder. Ele pressionou o lenço antisséptico no corte profundo, acima da sobrancelha dela. Maya sibilou, suas mãos agarrando a borda do banquinho. Damian trabalhou com uma precisão surpreendente, limpando o sangue seco de sua testa e bochecha. Enquanto ele se inclinava, Maya podia sentir o cheiro da chuva, da colônia cara de sândalo e do leve cheiro metálico de pólvora nele. Por que você vive assim? Maya perguntou baixinho, o cansaço eliminando seus filtros. Armas em hospitais, assassinos em elevadores, seu próprio filho envenenado na cama. O dinheiro vale esse tipo de terror? Damian fez uma pausa, o algodão estéril pairando perto da têmpora dela. Sua mandíbula se contraiu. Eu não escolhi esta vida pelo dinheiro, Maya, ele respondeu, sua voz um rosnado baixo. Eu herdei uma guerra. Meu pai construiu um império com sangue e medo. Quando ele morreu, os abutres tentaram despedaçá-lo. Eu assumi o controle para desmantelar as operações ilícitas, para legitimar o nome Costa, para que Léo nunca tivesse que segurar uma arma. Mas a paz é uma ameaça para homens que lucram com o caos. Estou tentando construir um mundo seguro para ele. Mas primeiro tenho que queimar o antigo. Ele pegou um curativo borboleta, selando habilmente a ferida na testa dela. Quem quer que o tenha envenenado, disse Maya, sua voz mal um sussurro. Eles tinham que estar perto de você para chegar ao leite dele. Sim, concordou Damian, seus olhos escurecendo. Foi um trabalho interno. E quem quer que tenha orquestrado isso sabe que o ataque no hospital falhou. Eles sabem que você interveio. Eles sabem que eu tenho o Léo. Ele terminou de prender uma pequena gaze sobre os pontos, já deixando sua mão pairar por um segundo contra a mandíbula dela. Seu polegar roçando a borda do hematoma escuro que o assassino havia deixado. A respiração de Maya engasgou. O ar na sala estéril de repente pareceu muito denso, carregado com uma tensão não dita que não tinha nada a ver com o tiroteio do qual eles acabaram de escapar. Você não pode voltar para o seu apartamento, disse Damian, recuando um pouco, embora seus olhos nunca tenham deixado os dela. Você não pode voltar para o hospital. Você é uma ponta solta para eles agora, e eu não deixo pontas soltas desprotegidas. Eu não sou um dos seus ativos, Damian. Ela protestou, embora não houvesse calor real em sua voz. Não, ele concordou suavemente.
Você é a mulher que lutou contra um assassino com um cabo de esfregão para salvar meu filho. Você vai ficar conosco aqui no bunker até eu descobrir quem ordenou este ataque. E assim que eu descobrir, eu os eliminarei. Até lá, você está sob minha proteção. Antes que Maya pudesse responder, a pesada porta de aço da suíte de UTI zumbiu e se abriu. Luca, o subchefe e amigo mais antigo de Damian, entrou. Seu caro sobretudo estava encharcado de chuva e seu rosto estava sombrio. Chefe, disse Luca, olhando cautelosamente para Maya antes de voltar para Damian. Temos um problema. Um problema enorme. Fale, ordenou Damian, a ternura desaparecendo, instantaneamente substituída pelo líder implacável do sindicato. O assassino que Elias deteve no hospital mordeu uma cápsula de cianeto na parte de trás da viatura da polícia de Nova York antes que pudesse ser fichado, relatou Lucas sombriamente. Mas fizemos o reconhecimento facial do cara que você deixou no elevador da doca de carga. E ele não é do sindicato do Brooklyn. Ele não é do cartel. Luca respirou fundo. Ele é um dos principais solucionadores de problemas do O'Rourke. A máfia irlandesa de Hell's Kitchen. Eles são nossos aliados há uma década. Mas essa não é a pior parte. As mãos de Damian se fecharam em punhos. O que é, Luca? Puxamos as imagens de segurança da propriedade de Long Island de hoje à noite. As fitas foram apagadas, mas nossa equipe técnica recuperou um fragmento dos registros do firewall. Os códigos de acesso usados para contornar a segurança da cozinha e envenenar o leite de Léo. Eles pertencem à sua irmã. Damian congelou. O silêncio na sala era ensurdecedor. O nome pairava no ar estéril e fortemente filtrado da suíte de UTI como uma granada ativa. Os olhos escuros de Damian se moveram do rosto sombrio de Luca para o chão, processando a absoluta impossibilidade da declaração. Victoria, sussurrou Damian, as sílabas com gosto de cinzas em sua boca. Sua irmã mais velha, a mulher que praticamente o criou depois que a mãe deles morreu. A mulher que mimava Léo com um amor obsessivo e ferozmente protetor. Os registros do firewall são definitivos, Damian, disse Luca, sua voz tingida de uma simpatia pesada e calculada. Ele se aproximou, passando a mão pelo cabelo úmido e grisalho. O desvio de segurança nas câmeras da cozinha às 7h30 da noite. Logo antes de a senhora Higgins preparar o leite. Foi autorizado usando a substituição biométrica Mestre de Victoria. E os homens de O'Rourke, eles foram vistos perto de sua casa em Greenwich Village durante toda uma semana. Ela foi pressionada, chefe. Ou pior, ela fez um acordo. Victoria não faz acordos com os irlandeses. Damian rosnou, a borda predatória retornando à sua voz. Ela despreza Liam O'Rourke e preferiria arrancar o próprio coração a machucar Léo. As pessoas mudam quando estão encurraladas, argumentou Lucas suavemente. A transição do sindicato para o transporte legítimo cortou os lucros da família antiga. As contas offshore de Victoria têm sangrado. O'Rourke quer as docas do Brooklyn. Talvez ele tenha oferecido a ela uma porcentagem para sair do caminho e remover o único herdeiro. Maya ficou em silêncio perto do monitor cardíaco, suas mãos tremendo levemente. Ela observava os dois homens, sentindo-se completamente perdida, mas agudamente ciente da dinâmica perigosa e mutável na sala. Seus olhos se voltaram para Luca. Havia algo em sua postura, uma rigidez em seus ombros, um ritmo deliberado que fez seus instintos clínicos se acenderem. Como enfermeira de trauma, ela foi treinada para ler microexpressões, para antecipar pânico ou agressão em pacientes voláteis. Luca não parecia um homem dando notícias desoladoras ao seu amigo mais antigo. Ele parecia um homem recitando um roteiro ensaiado. Eu preciso vê-la, declarou Damian, pegando um paletó novo de uma cadeira próxima e verificando o carregador de sua Glock 19. Se O'Rourke tem suas garras na minha irmã, eu cortarei suas mãos. Se ela me traiu, eu cuidarei disso. Eu vou com você, ofereceu Luca imediatamente, colocando a mão dentro de seu casaco sob medida. Não, ordenou Damian. Você fica aqui. Feche o estaleiro. Ninguém entra ou sai deste bunker. Elias e Declan virão comigo para o village. Você protege meu filho, Luca, e protege Maya. Maya sentiu uma pontada fria de pavor prender seus pés no chão. Damian, espere. Damian parou na porta de aço reforçada, virando-se para ela.
O chefe da máfia endurecido suavizou por uma fração de segundo. Eu voltarei, Maya. Juro pela minha vida. Mantenha-o respirando. Antes que ela pudesse expressar o pânico irracional que a corroía no peito, a pesada porta de aço se fechou. A trava biométrica se engatou com um baque pesado. Maya foi deixada no bunker subterrâneo com o Dr. Bennett, o menino adormecido e Luca. Nos primeiros 20 minutos, o bunker ficou em silêncio mortal, exceto pelo bip rítmico e tranquilizador do monitor de telemetria de Léo. O Dr. Bennett se retirou para seu laboratório adjacente para analisar as amostras de sangue, deixando Maya e Luca sozinhos na sala de trauma principal. Luca ficou perto da porta, de braços cruzados, olhando fixamente para a parede. Maya se ocupou verificando a linha intravenosa de Léo e ajustando a taxa de fluxo da infusão de glucagon, mas sua visão periférica permaneceu fixa no subchefe de Damian. Você é muito boa no seu trabalho, senhorita Lawson, disse Luca de repente, sua voz ecoando levemente na sala estéril. Estou apenas seguindo os protocolos padrão de toxicologia pediátrica, respondeu Maya uniformemente, mantendo as costas para ele enquanto anotava os sinais vitais de Léo em uma prancheta. É uma pena, realmente, Luca ponderou, dando um passo lento para longe da porta e movendo-se em direção ao centro da sala. Damian é um tático brilhante, mas sua falha fatal sempre foi sua sentimentalidade. Ele traz uma civil, uma faxineira de hospital, para uma instalação segura porque ela mostrou um pouco de bravura. Ele deixa seu bem mais valioso desprotegido porque está perseguindo um fantasma. Maya congelou, sua caneta pairando sobre o papel. O ar na sala, de repente, pareceu 10 graus mais frio. Ela se virou lentamente. Luca tinha uma pistola tática Heckler e Colt USP com silenciador em punho. O cano preto fosco apontado diretamente para o peito dela. Victoria não o traiu, afirmou Maya, sua voz notavelmente firme, apesar da batida violenta de seu coração contra as costelas. As peças do quebra-cabeça se encaixaram violentamente em sua mente. Claro que não, Luca sorriu, uma expressão fria e vazia que não alcançou seus olhos. Victoria está atualmente amarrada a uma cadeira em seu porão, guardada por 3 dos melhores açougueiros de Liam O'Rourke. Damian está caminhando para um moedor de carne. Os registros biométricos foram fáceis de falsificar se você tiver acesso administrativo de alto nível, o que eu tenho. Você envenenou o menino, disse Maya, dando um passo calculado para trás, posicionando seu corpo entre a arma e a cama de Léo. Eu facilitei, corrigiu Luca. Passei 30 anos construindo este sindicato com o pai de Damian. Então Damian assume e decide que vamos ser empresários legítimos. Manifestos de embarque e impostos imobiliários. Há um submundo de $1 bilhão implorando para ser governado e ele queria brincar de CEO. O'Rourke me ofereceu uma divisão de 50% da Costa Leste se eu lhe entregasse o Império Costa sem uma guerra. Um golpe sem derramamento de sangue. Mas para isso acontecer, o rei e o príncipe tinham que morrer esta noite. E o assassino no hospital. Uma contingência. Luca encolheu os ombros. Uma que você arruinou com um esfregão. Os homens de O'Rourke são desajeitados, mas eu não sou. Ele levantou a arma, apontando-a diretamente para a forma adormecida de Léo. Maya não gritou. Ela não implorou. Anos trabalhando no ambiente caótico e ensanguentado de um centro de trauma de uma cidade do interior a ensinaram que o pânico era o inimigo da sobrevivência. Seus olhos se voltaram para o pesado carrinho de desfibrilador de metal posicionado diretamente à sua direita. Sinto muito, Maya, disse Luca suavemente. Você realmente foi muito corajosa. Enquanto o dedo de Luca se apertava no gatilho, Maya chutou violentamente a alavanca de liberação nas rodas do pesado carrinho médico. Com um grito primal, ela empurrou o carrinho de aço de 90 quilos diretamente para Luca. O carrinho bateu em sua cintura no momento em que a arma emitiu um baque silenciado. A bala estilhaçou o vidro da bolsa de soro intravenoso pendurada acima da cama de Léo, fazendo chover soro fisiológico sobre os cobertores. Luca tropeçou para trás, xingando, tentando recuperar o equilíbrio e limpar sua linha de visão. Maya não lhe deu um segundo. Ela pegou um pesado regulador de oxigênio de aço sólido do balcão e o arremessou com toda a força em sua cabeça. O metal pesado resvalou no ombro de Luca, enviando uma onda de dor por seu braço armado. Dr. Bennett! Maya gritou a plenos pulmões
agarrando a borda da maca de Léo e empurrando-a freneticamente em direção às portas reforçadas do armário de suprimentos. Luca se recuperou, seu rosto se contorcendo em uma máscara feia de raiva. Ele levantou a arma novamente, ignorando a dor latejante em seu ombro. Ele mirou diretamente nas costas de Maya, enquanto ela empurrava a maca para dentro do armário. "Chega!" Luca rosnou. De repente, a trava biométrica na porta principal da suíte piscou um vermelho de emergência violento. Um alarme estridente soou. Antes que Luca pudesse puxar o gatilho, a porta de aço reforçada explodiu para dentro. Uma carga de arrombamento moldada arrancou a porta pesada de suas dobradiças, enviando a enorme laje de aço para o centro da sala de trauma em uma nuvem de concreto pulverizado e fumaça. Através da espessa poeira cinza, Damian Costa apareceu. Ele não era mais o empresário composto e bem vestido. Ele era uma força de destruição absoluta e desenfreada. Seu paletó havia sumido, sua camisa branca manchada de sangue fresco, não o seu. Em suas mãos, ele segurava um fuzil de assalto, o cano ainda fumegando. Atrás dele, Elias e Declan entraram na sala, suas armas varrendo os cantos. Lucas se virou, apontando sua pistola para a porta, mas Damian se moveu com uma velocidade fluida e aterrorizante. Damian disparou um único tiro calculado. A bala atingiu Luca na rótula direita, quebrando o osso instantaneamente. Luca gritou, desabando no chão de azulejos, sua arma deslizando para debaixo do carrinho médico arruinado. Ele agarrou sua perna arruinada, debatendo-se em uma poça de soro fisiológico derramado e poeira. Damian entrou lentamente na sala, seus olhos examinando o caos até pousarem no armário de suprimentos. Maya estava lá, seu corpo protegendo a maca, suas mãos segurando um bisturi cirúrgico com uma intensidade de nós dos dedos brancos. Ela estava ofegante, seu uniforme coberto de poeira, mas estava ilesa. E Léo ainda estava dormindo, seu monitor cardíaco emitindo um ritmo constante e ininterrupto. O peito de Damian arfou. Ele baixou o fuzil, a tensão assassina drenando de seus ombros enquanto encontrava os olhos de Maya. "Você está ferida?" Damian perguntou, sua voz mal um sussurro através do zumbido em seus ouvidos. Maya balançou a cabeça, largando o bisturi. Ele caiu no chão com um baque. "Ele me contou tudo. Ele te armou uma cilada." "Eu sei", disse Damian friamente, voltando sua atenção para o homem se contorcendo no chão. Ele entregou seu fuzil para Elias e sacou sua Glock 19, caminhando para ficar acima de seu ex-amigo e subchefe. "Você não foi para a casa da Victoria", ofegou Luca, cuspindo sangue nos azulejos brancos, olhando para o homem que ele tentou trair. "Eu não sou um tolo, Luca", disse Damian, sua voz caindo para um registro glacial e aterrorizante. "Assim que saí deste bunker, liguei para a linha fixa privada de Victoria. Aquela que você não conhecia." Ela atendeu. Ela estava segura, tomando chá em sua sala de estar. Não havia assassinos irlandeses. Não havia situação de reféns, o que significava que apenas uma pessoa tinha o poder de falsificar aqueles registros de servidor e me enviar para uma armadilha vazia. "Senhor." Damian se agachou, pressionando o cano escaldante de sua pistola diretamente contra a testa de Luca. Os homens de O'Rourke estavam esperando na casa. "Não estavam", Damian continuou, seus olhos desprovidos de qualquer misericórdia. "Uma emboscada. Elias e Declan limparam a rua dos telhados antes mesmo de nos aproximarmos. Capturamos o tenente de O'Rourke. Ele cantou como um passarinho sobre o seu pequeno acordo. Você vendeu a vida do meu filho por rotas de transporte. Damian, por favor." Luca engasgou, o pânico finalmente rompendo sua fachada arrogante. "Nós éramos irmãos. Nós construímos isso." "Você tentou matar meu filho", interrompeu Damian, sua voz ecoando com finalidade absoluta. "Você perde o direito de me chamar de irmão." Um único tiro silenciado ecoou no bunker. Damian se levantou lentamente, guardando a arma sem um segundo olhar para o corpo no chão. "Elias, limpe isso. Declan, tire o Dr. Bennett do laboratório. Diga a ele que estamos movendo Léo para a casa segura no interior do estado imediatamente. Proteja o transporte." "Sim, chefe", os homens responderam em uníssono, movendo-se com eficiência rápida para limpar a sala de trauma. Damian voltou para o armário de suprimentos. Maya estava sentada na beira da maca de Léo, suas mãos cobrindo o rosto.
A adrenalina finalmente havia desaparecido por completo, deixando para trás o peso esmagador da violência da noite. Damian entrou no armário e se ajoelhou ao lado dela. Ele estendeu a mão, suas mãos grandes envolvendo gentilmente seus pulsos trêmulos, afastando-os de seu rosto. Acabou, disse Damian suavemente. O'Rourke está acabado. Seu sindicato será desmantelado pela manhã. A ameaça se foi. Eu era uma enfermeira, sussurrou Maya, lágrimas finalmente rolando por seus cílios, cortando trilhas limpas através da poeira e do sangue seco em suas bochechas. Eu salvava vidas. Esta noite, eu bati com um tanque de metal na cabeça de um homem. Eu empurrei um carrinho contra um atirador. Eu não sei mais quem eu sou. Damian se aproximou. Ele estendeu a mão, seu polegar limpando gentilmente uma lágrima de sua bochecha, cuidadoso com o curativo que ele havia aplicado antes. Você é uma mãe que sabe o que significa perder um filho, disse Damian, sua voz espessa com emoção crua e não filtrada. Você é uma guerreira que entrou na escuridão para proteger um menino que nem era seu. Você não se perdeu esta noite, Maya. Você encontrou seu fogo novamente. Ele olhou para Léo, que se mexeu levemente sob os cobertores, sua respiração profunda e normal. O veneno foi totalmente eliminado. Ele estava seguro. Eu te devo uma dívida que nunca poderei pagar, Damian disse, olhando de volta para os olhos castanhos de Maya. Mas passarei o resto da minha vida tentando. Se você quiser voltar para a sua vida tranquila, garantirei que tenha dinheiro suficiente para nunca mais trabalhar um dia. Eu limparei seu histórico. Eu te darei o mundo. Maya olhou para o homem implacável e perigoso ajoelhado diante dela. Um homem envolto em escuridão que amava seu filho com uma luz cega e desesperada. Ela pensou em seu apartamento vazio e frio. Ela pensou na dor oca em que viveu por 3 anos. Eu não quero uma vida tranquila, disse Maya suavemente, seus dedos se curvando em torno da mão de Damian. Eu só quero uma vida segura. O aperto de Damian em sua mão se intensificou, um pequeno sorriso genuíno rompendo as sombras pesadas de seu rosto. Então você fica conosco. Sempre. 3 anos depois, o nome Costa não mais causava medo nos sindicatos clandestinos de Nova York. Damian havia desmantelado meticulosamente os últimos resquícios do império ilícito de sua família, trocando o poder absoluto pela paz absoluta. A vasta propriedade em Long Island não era mais guardada por homens com fuzis de assalto, mas por segurança padrão, preenchida em vez disso com o som de risadas. Na recém-financiada ala pediátrica do Hospital Lenox Hill, proeminentemente chamada de Centro Memorial Lily Lawson, Maya Costa estava de jaleco branco impecável. Sua licença médica havia sido totalmente restabelecida, um milagre silencioso orquestrado pela equipe jurídica de alto poder de seu marido. Ela observava com orgulho enquanto Léo, de 8 anos, cortava a fita cerimonial, completamente saudável e próspero. Damian estava ao lado deles, seu braço firmemente enrolado na cintura de Maya, olhando para sua esposa e filho com uma reverência reservada apenas ao divino. A violência de seu passado estava enterrada profundamente, substituída por uma redenção profunda e duramente conquistada. Um rei da máfia havia caído, mas um pai e uma família haviam sido salvos pela coragem inabalável de uma mulher com um esfregão.